Esperança e vingança. Por mais que essas palavras venham até ter uma rima, elas são distintas. Uma, que é a esperança, é para habitar em nosso coração. A outra, a vingança, por mais que ela venha em nossa mente e em nossos desejos, nós precisamos repreendê-la e rejeitá-la. Pois o único que pode se vingar é o nosso Deus, porque ele sim é o justo juiz e sabe a quem tem que realmente castigar. Por isso, não misture as coisas. Podemos ter esperança, mas a vingança pertence somente ao nosso Deus, pois o nosso senso de justiça é falho, é como trapos de imundícia diante de Deus. E o Senhor não nos deu autoridade para julgar ninguém e muito menos praticar atos de vingança. Hoje, em nossa devocional, vamos falar da esperança que Deus deu ao seu povo na época lá do início da igreja. E essa esperança era que os malfeitores iriam pagar muito caro por tudo que estavam fazendo de mal aos filhos de Deus. E isso também traz esperança para nós nos nossos dias. Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus Cristo seja sobre você e a sua família. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional. A de hoje, o tema será esperança e vingança. Vamos ler o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 17, o versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Irmãos e irmãs, como venho dizendo a vocês, o livro de Apocalipse é um livro de esperança ao povo de Deus que estava sofrendo os horrores das perseguições do Império Romano. Muitos cristãos morreram decapitados, tiveram suas cabeças cortadas por espadas, foram presos, humilhados, maltratados, jogados em covas de leões junto com suas famílias e foram escorraçados de todas as maneiras possíveis. Parecia que o Império Romano se embriagava com o sangue daqueles inocentes cristãos, homens e mulheres e seus filhos que não aceitavam o domínio e o Império de Roma. Aqui no capítulo 17, o Senhor deu uma revelação a João sobre o que iria acontecer com Roma, que Deus a chamou de a grande meretriz ou a grande prostituta, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E ele não estava falando de pessoas que estavam na prostituição, mas sim de reis e corruptos. E ainda nos diz que ela é quem estava montada numa besta, ou seja, era ela, Roma, quem detinha o poder e se embriagava com o sangue dos servos fiéis e que tinham seus nomes escritos no livro da vida. Mas o Senhor consolou o seu povo e disse que o Cordeiro iria vencer essa meretriz e em seus muros iria haver muito choro, lamento e sofrimento. Ela seria levada à ruína e queimada a fogo. Talvez aqui uma alusão ao grande incêndio de Roma na época da igreja primitiva. A ideia desse capítulo era dar esperança ao povo de Deus que estava sendo massacrado pelo poder romano. Era dar esperança para os que se mantiveram na fidelidade ao Cordeiro de Deus, pois ele iria vencer essa batalha, pois era e é e sempre será o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele, o Cordeiro de Deus, iria vencer essa grande meretriz e todos os seus reis e aliados, que se alimentavam do sangue e do sofrimento dos filhos de Deus. Com isso, eu quero te dar esperança em cima desse sofrimento e luta que você vem passando, ou que todos nós haveremos de passar, pois o mundo é cruel, o diabo e seus aliados são muito cruéis, fazem o povo de Deus sofrer, caçoam, perseguem, matam,
roubam e querem destruir tudo que é de Deus e do povo do Senhor. Mas a hora deles vai chegar. Só que não seremos nós que praticaremos a vingança. O próprio Deus é quem vai nos defender e nos guardar. Se temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome está escrito no livro da vida. Somos vencedores e fiéis por Cristo Jesus. Somos fiéis e veremos a vitória do Senhor sobre todos os inimigos. Por isso eu te falo, tenha esperança, tenha fé, continue firme e forte diante da presença do Senhor, o nosso Deus. Não negocie sua fé, não abra mão das suas convicções e dos princípios do Senhor e do reino de Deus. Mantenha-se firme, pois o dia da vingança do Senhor chegará, e ai daqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Ai daqueles que submeteram os filhos de Deus a algum vexame ou vergonha. Ai daqueles que trouxeram escândalos aos pequeninos do Senhor. Seria melhor amarrarem uma pedra no pescoço e pularem em um abismo, conforme disse o Senhor Jesus. O nosso papel é termos esperança, não julgarmos a ninguém e nem pensarmos que Deus está morto ou mudo ou inerte. A hora da vingança vai chegar, o juízo chegará e nós teremos Deus, não apenas como juiz, mas também como nosso Pai, como nosso Rei. Seremos seus filhos amados e queridos e nos veremos livres da ira e do castigo do Senhor e moraremos com Ele eternamente para a sua glória. Amém? Que Deus nos ajude e nos fortaleça a termos sempre esperança no meio das lutas, perseguições e batalhas que passarmos aqui. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor e pedir a Ele que nos ajude e nos abençoe. Logo depois, vamos orar, intercedendo uns pelos outros aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela esperança que o livro de Apocalipse nos traz, Pai. A esperança, meu Deus, que apesar de lutas, sofrimentos, perseguições e batalhas que passamos aqui, haverá um dia da vingança, meu Pai. E nós, ó Deus, estaremos contigo e seremos vencedores, junto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos promete essa alegria. Aqui na terra, pode até que seja que eles nos persigam e até nos matem, e até bebam o sangue dos inocentes, mas nós já temos a vida eterna, Pai. Eles é que se verão contigo, e ó Deus, ai deles no dia da vingança, se eles não tiverem os nomes escritos no livro da vida. Sofrerão com o diabo e seus anjos no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, Pai, nós precisamos estarmos firmes e fortes na presença do Senhor, termos esperança na palavra e nas tuas promessas de vida eterna e nas promessas do Evangelho de Cristo e nos mantermos fiéis e fortes diante da presença do Senhor. Ajuda-nos a não esmorecermos, a não voltarmos atrás, a não olharmos para trás, mas sim, Deus, continuarmos firmes e fortes diante da sua presença. Pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu favor e pela sua força e graça, nos ajude a estarmos, ó Deus, diante da sua presença em louvor e em adoração e nunca negarmos o teu nome, nunca, Senhor, deixarmos de crer e acreditar e confiar na sua bondade, na sua fidelidade e no seu amor. É a nossa oração em nome de Jesus. E meu Pai, agora nós vamos orar uns pelos outros, como fazemos todos os dias aqui pela manhã. Abençoado seja o dia do meu irmão, que o Senhor dê graça, dê força, venha ajudá-lo, ajudá-la, meu Pai, a se manter firme e, ó Deus, assim ver a glória do Senhor em todas as circunstâncias e situações que estão passando. Consola, conforta os seus filhos no meio dessas tribulações, dessas
suas dores, sofrimentos e lutas. Ajuda-os, ó Deus, a terem fé. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a consciência de que o Senhor está conosco. Ainda que uma coisa não venha a dar certo, ainda que venhamos a perder algo, nós temos o Consolador ao nosso lado, o Espírito Santo, que consola a nossa dor, que está do nosso lado no meio das tribulações e na hora, ó Deus, das perdas. Senhor Deus, ajuda o teu filho e a tua filha a vencer, meu Pai, todo o mal que está assolando a vida dele. Repreenda as flechas, os ardis, as armadilhas do inimigo contra essa família. Oh Deus, que ele vem usando adultério, pornografia, drogas, jogos de azar, fornicação, tantos problemas, meu Pai, que as famílias enfrentam hoje, Pai, mas que o Senhor possa ajudar, iluminar e abençoar esse chefe de família, essa irmã, meu Pai, que tanto ora, tanto busca o Senhor, que tu possas ajudar e abençoar. Oro por aqueles que estão com causas impossíveis, com causas na justiça. Abençoe os advogados, abençoe os juízes, para que haja a justiça do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que essas lutas e dificuldades tão imensas, tão grandes, sejam, ó Deus, virando pó para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Age em cima dos teus propósitos na vida do meu irmão e da minha irmã. Abra-lhes os olhos para que eles entendam e compreendam o real significado de todas essas lutas, porque o Senhor tem propósitos muito maiores do que os sofrimentos que estamos passando e lutas que estamos enfrentando. Abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os casais, meu Pai, as famílias, os casamentos, em nome de Jesus, os nossos queridos idosos, os viúvos, os sozinhos, os solitários, que eles possam, meu Pai, receber a graça, o favor e a bondade do Senhor, e tudo que precisa mudar seja tocado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, abençoe o nosso pão de cada dia, meu Deus, dá-nos eles todos os dias para honrarmos a Ti. Livra-nos das dívidas, das maldades desse mundo, da corrupção, não nos deixe cair nas tentações. Assim orou o Senhor Jesus nos ensinando. Paizinho querido, abençoe o nosso dia. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça e a Tua paz. Santifica a nossa vida diante da Sua presença. Assim oramos, assim Te agradecemos e Te bendizemos, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, que a paz e a graça do Senhor sempre esteja contigo. Obrigado por você estar conosco aí na nossa campanha de conhecimento e oração na palavra, conhecendo a Bíblia capítulo por capítulo. Deus seja louvado. Estamos acabando aí os capítulos da Bíblia, né? Mas vamos continuar e vem aí uma grande surpresa. Não perde não. Continue com a gente, inscreva-se aí nos nossos canais. Se for no YouTube, olha só, você tem um sininho aí que você aperta para você ser lembrado nas notificações, tá bom? E que você possa ser muito abençoado. Segue a gente também lá no Facebook, no Instagram, tem muito conteúdo bom para te honrar, para te abençoar e para fortalecer você e a sua casa. Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.